Então tá. Então, assim, ó, nós vamos começar a definir o que é a emoção. Emoção, tá? Por Emoção. quê? A emoção, opa. Por quê? Nós vamos falar sobre linguagem emocional. Isso. E antes de falar de emocionar, tem que falar do que são as Isso, emoções, para né? quê? Porque aí nós vamos contextualizar esse conceito de emoção Isso. na linguagem emocional. Então, assim, ó, Isso. gente, a palavra emoção vem do latim, que significa ex movere, né? Ou seja, a palavra Mover. é ex movere, significa movimento, Movimento. mover, né? Ou afastar. Ou seja, Uhum. qualquer estímulo que você tiver, você vai reagir de uma forma. Exato. Então, a palavra emoção implica em movimento, Em reagir em reação a em algo. uma reação diante de um estímulo. Isso, O diante de um estímulo te estímulo. aguça ali, ele aparece diante de você e você então vai reagir de Isso. alguma forma. Qualquer estímulo vai gerar uma emoção. Essa emoção significa movimento. Ninguém, ao sentir emoção, fica parado. Não. A emoção implica em movimentar-se, ok? Isso. E é um movimento para fora. Então, a emoção é o estímulo que você devolve para a realidade, é o que você devolve para o mundo. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode, pode sim. Você ali tem alguém que ama muito, que está entre a vida e a morte, Ah, mas você teve a notícia que a pessoa sobreviveu, está viva. Ela sofreu um acidente grave, vamos pensar, sofreu um acidente aham, grave e não tem perspectiva de vida. De repente, está lá os médicos, está viva, está bem, está se recuperando. sim. Qual vai você vai ficar simplesmente inerte? Que bênção. A emoção vai ser o quê? É uma resposta diante desse estímulo. Você estava preocupado se aquela pessoa ia morrer ou não, se ia resistir àquele acidente ou não, e de repente ela resistiu, ela está viva e está se recuperando, você vai chorar, você vai pular. Ó, a Isso. emoção vai te levar a um movimento, vai te levar a uma reação. O contrário é a mesma coisa. Você ama demais, só descobre um acidente, vai para o hospital, infelizmente falece. Qual é a Isso. emoção? A dor, a tristeza. Então, o que é importante? A emoção nada mais é do que uma expressão de uma ação, de um acontecimento, de um estímulo, de um evento. Isso. Tanto é que tem implicações fisiológicas também, Com certeza, o corpo é movido. ou seja, a própria reação fisiológica vai te levar a se movimentar de acordo com a emoção sentida. Sim, Isso é muito importante. muito importante. Nenhum acontecimento te leva a ficar parado mediante uma emoção. Toda, Isso. toda emoção te leva a agir. E essa ação tem base em estímulos fisiológicos, gente. Porque a Então emoção ela isso é muito mobiliza o forte, corpo. mobiliza. Então, assim, Mobiliza. a emoção vai mobilizar todo o seu corpo. A Exatamente. emoção vai te fazer agir, vai te fazer movimentar, como a definição da palavra o diz, Isso. vai te fazer movimentar para fora, veja. E não é algo para dentro do Não, não, seu não, 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 é ser. para Não é fora. algo intrínseco, né? Não. Assim, é algo que eu devolvo para a realidade, eu devolvo para o mundo. É isso que significa emoção. Acho que a gente conseguiu explanar bem o conceito. Exatamente, exatamente. Por isso, queridas, que vocês precisam entender o conceito da emoção. E eu vou falar uma emoção Isso. na Bíblia. Jesus. Jesus é uma emoção? Não, Jesus expressou uma Ah, emoção, tá, gente? Jesus. Getsemane. Chega a hora do vamos ver. Jesus vai para a cruz. ok. Tá pronto para ir para a cruz. Isso. Qual foi a emoção de Jesus? Ficou angustiado. Angustiado. Ele pediu ao Pai o quê? Se possível. Afasta de mim o cálice, né? E E o como cálice tem a ver com a ira de Deus. então, quer dizer, como que eu vou beber a ira de Deus primeiro? Vou É. ter que beber a ira de Deus? Olha a emoção de Jesus, angustiado, e como que o corpo dele, ó, ele jogou a emoção para fora, diante de um evento, de um estímulo, ele sabia que ia acontecer, o Uhum. estímulo. Ele joga a emoção, angústia, e transpira sangue, Hematidrose. hematidrose. Os vasos sanguíneos de Jesus, com o nível estressor, rompe, Isso. mistura o sangue com o suor, ele transpira sangue. Um ótimo olhar do nosso querido Lucas, né? Médico Lucas. Médico Lucas. Então, quando você vai ver lá esse relato na palavra, tem outros exemplos diversos na Bíblia. Mas Jesus é a expressão da emoção. Olha só, vem um estímulo e ele se expressa. Ele não Sim. estava feliz. Ele sabia que a humanidade ia ser salva, mas tem um detalhe: ele não queria ir para a cruz. Por quê? Eu vou beber da ira de Deus, o cálice da ira de Deus, um negócio,
Ia pegar a gente ali, era um negócio Ia difícil. mesmo. Ó, o que me chama a atenção é que Jesus, ele Rapidamente, tá, queridas que estão no Instagram, nós estamos no YouTube e com uma lousa interativa. Vocês isso. percebem que a gente está olhando para cá? Então, digita lá Dulce Vini Andrade e vem para a aula ao vivo. Se você veio dos grupos de WhatsApp que eu já mandei, clica lá e vem para cá, porque aqui você vai ter as Isso. informações interativas, como uma lousa, você pode tirar print, tá? É um material que nós vamos deixar disponível Isso. aqui. Então, assim, ó, Jesus, ele foi um homem, assim, emocionalmente saudável. Por Muito. quê? Porque Próprio Deus na Terra, ele né? sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele sentiu raiva, né? Sim. Ninguém tira lá Uhum. os comerciantes do templo com base na Pedindo. alegria, no prazer. Você vê Foi que com raiva. Jesus ele lida bem com as emoções Se que a gente acredita ser lida. negativas ou serem só Sim, positivas, ele né. sentiu tristeza, né? Ele ficou Ele alegre, chorou com a morte de Lázaro, chorou. Então, assim, ó, compadecido, né. veja, não tem problema você sentir raiva, minha irmã. Não tem problema você ficar triste. Não tem problema você vivenciar a sua dor. Não, Isso é viver as emoções. E Jesus viveu as emoções dele de forma transparente. Jesus não escondia as emoções. é verdade. Apesar de ser Deus, né? E a Bíblia fala que ele não julga usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele é Deus e é Deus mesmo e não tem Sim, nenhum problema nisso. sim. Ele vivencia a vida sem se passar por super-homem. Quando precisava Exatamente. ser humilde, ele foi humilde. É Quando verdade. precisava ser mais duro, ele foi duro. Ele nos Quando precisava sentir ensina. tristeza, porque o ideal quando você passa por um Acontecimento. acontecimento triste, você fica com dor, você fica, né, indignado. E ele sentia isso. Coisa E linda. fica claro quando você lê o Evangelho que Jesus está sentindo aquela dor ali. Fica, Ou seja, ele está se movimentando para fora, tanto é que fica evidente para nós. fica. Então, é isso que nós queremos trazer para vocês. Nós queremos pegar esse conceito da emoção e trazer agora a sua linguagem emocional. Você vai se identificar aqui. Vai. Mas antes de nós entrarmos agora nas características da linguagem emocional, por que é importante falarmos sobre isso, amor? Primeiramente, se você não conhece o que é emoção, como que você expressa a emoção? Querida, você não resolve seu problema emocional, por isso que você está em círculo e não resolve. Oh, legal. Jesus, eu gostei do que você usou o termo. É. Jesus, ele é Deus, mas ele não se passou por super-homem. Não, apesar de ser Deus, quem olhava para Jesus não falava que ele era Deus. É porque ele sentia a dor, ele sentia a tristeza, ele Sim, sentia a fome, a angústia. isso mesmo. Só que aí tem um detalhe, ele mostra como ele lidou com as emoções. Jesus, por que que ele não entrava em É. sofrimento emocional? Tudo bem que ele é Deus, mas ele resolvia. Sim, não, ó, amor, ele era Deus, só que assim, a gente não pode falar que Jesus, o fato dele ser Deus, fazia com que ele não sentia tristeza, porque ele não usou nenhum dos poderes É dele, isso que eu né? tô falando. Porque Isso. se Jesus não usasse a raiva, o que que aconteceria conosco? Não pode ter raiva. É porque ela, tá vendo? Ó, Jesus não Não teve. teve. É, Então Jesus faz questão de colocar as emoções no seu devido lugar. pra fora, né? Como usar as emoções? A Bíblia diz que ele não pecou, ok? Então quer dizer que se ele teve raiva e não pecou e ele expulsou os comerciantes de uma maneira um pouco dura Dura, e com um raivosa, chicote na mão. pegou, raivoso, tá? Ele Isso, estava bravo ali. Então ele não pecou, quer dizer, você tem que saber como usa a emoção. O problema é isso. que as mulheres que estão em sofrimento emocional não sabem como direcionar a emoção. Puxa. Porque Jesus direcionava suas emoções para resolução, você direciona para se destruir. Uhum. Querida, eu falo isso com carinho, porque um dia eu fiz isso também. Então vamos lá, vamos repetir? Jesus direcionava as suas emoções para resolver o problema. Ele não ficava, esses comerciantes abusados, mercenários, ele ficava lá, de conversinha, fofoquinha com os discípulos. Remoendo de raiva. Ele ia resolver. Vou resolver com os caras. Vou fazer, é com eles. Não vou ficar falando mal deles. Não vou pedir para o sumo sacerdote, que também estava em conluio. Não vou pedir para ninguém. Eu vou resolver. Nossa, deixa eu abrir um parênteses Ah, aqui. Ó, o que levava Jesus não fazer picuinhas? Sabe o que era? Resolver o problema na raiz. ele não ficava de conversinha. Você fica de conversinha, não fica, mano. Puxa vida, por Você fala mal da fulana, você vai falar pro seu isso, marido mal da sua sogra, não resolve o problema com a Então, sogra. assim, ó, quando você não resolve o problema com Vinícius. alguém,
essa não resolução te leva a fazer picuinha. Te leva. Jesus ia lá e resolvia com os fariseus, ó, vocês são raça de víboras. Então ele não tinha por que ficar falando depois dos fariseus, né? Ele trazia o real. Ele trazia o Ele real. mostrava o Ele mundo falava para interno. os discípulos, ó, cuidado aí com o fermento dos fariseus, tá? Com a hipocrisia deles. Então, assim, ele alertava. E aí, depois que ele alertava os discípulos, pronto, encerrou o assunto. Vamos pro Encerrou. próximo assunto. Ele não ficava. Ele não trazia, assim, os Não é. fariseus consigo, no emocional dele. É. É o que muitas mulheres cristãs fazem hoje. Não, as que estão em sofrimento emocional faz. Isso, as que estão em sofrimento Faz. emocional tiveram algum acontecimento lá atrás. Isso. E aí elas trazem a culpa até hoje. Trazem o ressentimento de uma situação lá do passado até hoje. Trazem a mágoa até hoje. Carrega esse passado Nossa, doloroso, gente. irmã, até hoje. E por que traz até hoje? Porque não resolveu lá na raiz, não resolveu no problema.